Bem-vindo à edição de sábado do Girassol Jornal. Janete, meio-dia. Boa noite. Boa noite, Adilson Garcia. E assim que nos acompanha, confira a seguir os destaques que trazemos hoje. Contas e hábitos de poupança, preocupação com baixo nível de educação financeira nas famílias. Desafios atuais do empresariado nacional no quadro da diversificação da economia. Crianças e o aproveitamento do período de férias letivas, opções e a planificação familiar. No quadro Personalidade da Semana, a figura eleita hoje é Barack Obama. Boa noite. Bem-vindo. Começamos hoje a falar de saúde relacionada à estética física. Um olhar diferente à realidade das dietas. Os gastos, procedimentos considerados mais eficientes e as implicações no bem-estar de forma geral. Se você é daquelas pessoas que cumpre nessa altura uma dieta, trazemos também conselhos úteis de especialistas na área. Para alguns, a dieta alimentar deve estar associada à saúde e sob orientação de um especialista. No âmbito, há quem entende que a busca por um corpo perfeito leva as pessoas a fazerem dietas perigosas. De forma a manter o corpo sadio e evitar o sedentarismo, às vezes fizemos uma certa dieta de forma a manter o corpo ativo e saudável. Porque dieta é qualidade de vida, dieta é vida. Faço há mais ou menos 9 anos e a dieta saudável é comer o essencial, ter à mesa aquilo que a terra nos oferece, também excluir os processados, excluir os gases. Antes de começar a fazer dieta, procurei uma profissional de nutrição. Alexa Tomás, estilista há mais de 20 anos, afirma que a beleza física deve estar associada ao amor próprio. Minha opinião sobre beleza feminina é muito direcionada ao amor próprio, em primeiro lugar, não é? Porque nós às vezes buscamos padrões de beleza que muitas das vezes não trazem boas coisas para a nossa vida. Então precisamos nos amar como somos em primeiro lugar. Amar aquilo que temos. Preguiçosa, não vou ao ginásio também. Então, por enquanto, mas ainda se tenho algum cuidado com a alimentação, claro, tenho algum cuidado. Tento ter uma dieta balanceada, cuidada, mas nada assim de forma de cortar, eu como tudo. Para Eliseu Campos, fisiculturista, as dietas devem ser sempre equilibradas, onde as frutas e verduras não podem faltar. Procurar comer frutas, hortícolas, reduzir de que maneira as quantidades. Isto é uma dieta saudável. As pessoas tendem a procurar por corpos perfeitos. Enquanto fisiculturista, entende que existem corpos perfeitos? Bem, isto é uma mentira. Isto é uma mentira. É uma mentira porque, pronto, não é? Alguém começou com isso, não sabemos quem, mas alguém começou. Infelizmente, hoje todo mundo, não só a juventude, até pessoas de terceira idade também querem ter um corpo perfeito, o que é complicado. Não existe corpo perfeito. O imediatismo na busca de um corpo perfeito tem sido o principal calcanhar daqueles da atual geração. Nós estamos mais preocupados em emagrecer sem medir as consequências. Então é muito perigoso. Infelizmente, hoje nós somos um povo imediatista, não é? Somos pessoas que queremos tudo no agora e está a trazer problemas sérios. Contas e hábitos de poupança com foco na preocupação que tem a ver com o baixo nível de educação financeira visível no seio da maioria das famílias. Acertar nas contas domésticas, gerir recursos, poucos recursos, diante de uma vasta lista de necessidades, requer habilidades, principalmente em dias de aperto, como os que vivemos atualmente.
Saber como administrar o dinheiro é fundamental para ter uma vida financeira equilibrada e evitar problemas econômicos. Ter conhecimento de poupança e finanças ajuda a superar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem no mercado. A educação financeira tem a ver com a economia que a gente faz no nosso dia a dia. Exemplo, fazendo um negócio com meus 10 mil kwanza, eu tenho que saber quanto é que eu vou comprar o meu negócio, quanto é que eu meti e quanto é que vai sair, quanto é que eu vou vender. Eu já ouvi falar de educação financeira na escola. O dinheiro que nós usamos serve para muita coisa. Eu recebo mesada. A minha mesada é de 20 mil kwanzas. Então, os 20 mil kwanzas eu não uso para as coisas banais. Cuidar das finanças da família é um dos aspectos importantes para alcançar certos objetivos no futuro. A educação financeira familiar é a melhor maneira de ajudar a sociedade a desenvolver o senso de responsabilidade e pensamento crítico. Educação financeira são duas coisas: saber ganhar e saber gastar. Estamos a aprender. As coisas da forma que estão a subir, os angolanos estão um bocadinho mais concentrados em que gastar. As crianças hoje em dia vivem muito no mundo aéreo, de internet, de querer ter, não é? Então, às vezes, eu tenho que ser dura com eles e digo-lhes: quer gastar, tens que trabalhar, meu filho. Faça alguma coisa que tu sabes que produza dinheiro e começa a gastar. Eles ficam um bocadinho assustados, mas depois eles concentram-se e pego sempre. Se tiver assim aquelas moedinhas, eu mando eles meterem de lado. Quando eles precisam de um caderno, eu digo: olha, vão no vosso baú, tiram aquelas moedas e vamos comprar o caderno. E faço sempre acompanhamento. E também não exagero, nem tudo que as crianças pedem eu tenho que dar. O nosso mercado é vasto, então nós temos vários preços. O que é importante para a minha família? Primeiro eu tenho que ver as necessidades básicas que essencialmente não pode faltar no dia a dia. E então eu vou procurar os preços que vão de acordo ao valor que eu tenho. Eu penso que nós, enquanto encarregados de educação, devemos trabalhar a questão da educação financeira a partir de casa, sendo que, infelizmente, em função da nossa cultura, não é uma realidade, ok? E eu penso que as famílias devem levar esse assunto com muito mais seriedade. Alguns especialistas defendem a introdução da educação financeira no plano curricular. A educação financeira, quando é aprendido desde a base, a pessoa vai aprender os pilares do dinheiro, que é ganhar o dinheiro, cuidar o dinheiro, proteger o dinheiro e multiplicar o dinheiro. E quando eu vou aprender os pilares do dinheiro, eu vou aprender a fazer a gestão do meu dinheiro. O maior problema não está em ganhar ou fazer dinheiro. O maior problema está em gerir o dinheiro. Do ponto de vista prático, as escolas são chamadas a fazer parte desse processo. Aliás, o processo de ensino e aprendizagem, ele remete àquilo que é o saber e o conhecimento, eu penso que ele alcança o mundo. Continuamos no domínio da economia. Luanda foi hoje palco de um fórum empresarial, onde foram mais uma vez abordados os desafios atuais do empresariado nacional no quadro da diversificação da economia. A escassez de divisas influencia de forma negativa o atual estado da economia nacional, assim como o ambiente de negócio no país. Foi a pensar nisso que estudantes, empreendedores, investidores e empresários juntaram-se para discutir os caminhos que visam alavancar o empresariado. Nós só vamos responder positivamente aos desafios do mercado empresarial se, obviamente, os nossos empresários, empreendedores, do modo geral, estiverem formados e muito bem alavancados relativamente ao quesito literacia financeira. O empresariado tem trabalhado no sentido de poupar primeiro, e é o conselho que necessariamente nós damos enquanto cooperados, enquanto entidades que aconselham empresas e dão algum tipo de suporte institucional e principalmente no quesito financeiro. Nós temos que olhar para nós, os nativos, que oportunidade nós temos e como explorá-las. E existem algumas, nós somos objetos de prova disso, mas
precisamos também de mais abertura para que nós possamos, de facto, começar a prosperar. A morosidade na solicitação de financiamento é outro fator que condiciona a diversificação da economia, uma condição que divide opiniões. Sabemos que existem alguns fundos de capital de risco para apoiar alguns projetos. Nós sabemos que existem alguns microfinanciamentos disponíveis para combate à pobreza. Então, falta ver agora esta conexão de quem decide, de quem pode fazer a abertura, de quem pode autorizar a aquisição desses equipamentos para então podermos fazer as coisas funcionarem para todos os cenários. Nós devemos perceber que o banco só vai emprestar dinheiro ao agente econômico, ao empresário que demonstrar que tem capacidade para fazer o retorno desse valor. A linha, os valores não são, não estão acessíveis a todas as empresas, porque muitas não são elegíveis. Nós não podemos limitar os promotores que submetem os seus processos, os seus projetos, mas muitos deles acabam por não ser viáveis para serem depois satisfeitos com o financiamento. O investimento no capital humano é também uma forma de fomentar o desenvolvimento econômico. Investir no capital é investir na produtividade, a produtividade é gerar riqueza e é com a geração de riquezas que vamos poder continuar a ter um país próspero, socialmente bem desenvolvido. Jornada Mundial da Juventude. Últimos momentos. Em destaque. A zona urbana da cidade de Luanda ganha nos últimos anos um novo aspecto. Alguns locais onde antes eram visíveis pequenos focos de lixo mostram-se mais limpos. Janete. Exatamente, a nossa equipa de reportagem passou hoje por alguns destes lugares. Constatamos também a realidade em alguns bairros periféricos, onde a situação do lixo é preocupante. Em finais de 2020 e princípio de 2021, a situação do lixo em Luanda era preocupante a todos os níveis. A província de Luanda ficou praticamente sem nenhuma operadora que fizesse a limpeza pública e a recolha dos resíduos. Naquela altura, o problema chamou a atenção do Presidente da República, que imediatamente aprovou uma despesa de 34,89 mil milhões de kwanzas para a contratação de serviços de limpeza. Hoje, a realidade é totalmente diferente da verificada há pouco mais de 2 anos. Até algum tempo, a centralidade do Quilamba era fustigada pelo lixo e a escassez de contentores para o armazenamento dos resíduos, realidade que ficou apenas para o passado. Teve um tempo que Quilamba passou por dias mesmo complicados. Estava mesmo mais sujo, mas de lá para cá já nunca mais tivemos essa dificuldade. Desde que houve essa nova organização das empresas de limpeza, tivemos melhorias significativas quanto à limpeza aqui no Quilamba. Hoje acho que já há melhorias. Anteriormente haviam poucos contentores, não é? Hoje já recolhem constantemente, já está a haver melhorias. Sabemos que nos é descontado quando fazemos o pagamento da energia, não é? Pois é, tem uma taxa que eles já descontam. Entretanto, nem tudo é mil maravilhas. Na localidade do Quilamba Quiás, mais propriamente na via que dá acesso ao Camama, nos deparamos com uma situação pouco abonatória e que pode atentar à saúde pública. Estamos na via principal que liga o Talatona à zona do Dangeré e da Fubu. Nos deparamos com este contentor que está aqui por trás de nós e que há cerca de 5 dias encontra-se nesta situação, sem ser esvaziado. Tudo porque o carro de recolha tarda em passar, de acordo com moradores ouvidos por 2. O que nós constatamos é que muitas das vezes o serviço de lixo, né, tem demorado para tirar o lixo. Então nós como moradores ficamos sem opção, a não ser deitar o lixo no chão. Porque quando o contentor está cheio, a tendência é o lixo tirarem o lixo. Quando o contentor está cheio, então já não tem como, o lixo tem que ser depositado mesmo no chão. Já quase é uns 4 a 5 dias que está assim. Cada morador é responsável pelo seu próprio lixo. Esse contentor está assim, já vão há 3 dias. Tem tempos que o carro de lixo passam aqui, evacuam o lixo e tem vezes que até é uma lástima. O lixo pode chegar até a estrada. O desafio de construir uma cidade de Luanda mais limpa mantém-se e é uma tarefa de todos, segundo a diretora provincial do Ambiente. Nós ainda temos, conforme disse, algumas dificuldades de recolha, sobretudo no interior dos bairros.
mas está a ser potencializada algumas cooperativas e aqui também apelar aos empresários que queiram investir neste segmento para que possamos ter mais cooperativas que possam fazer esta recolha no interior dos bairros. Por outro lado também é a questão da pouca colaboração por parte dos munícipes, que é de todo necessário que cada um se sinta partícipe para a resolução dos problemas que nós temos na nossa capital e que de facto possam colaborar no sentido de termos uma Luanda mais limpa e de melhor qualidade para todos nós. Não deixamos de olhar para a criança hoje. Aliás, registra-se o período de férias letivas. Exatamente, os pequenos estão em casa, voltam às aulas apenas em setembro. Mas será que estão todos a aproveitar as férias da melhor forma? Acompanhe a reportagem da Cristovina Bunga. O período de férias escolares é aproveitado para a diversão das crianças, que ficam com mais tempo de brincar e fazer atividades que normalmente não podem desenvolver durante o tempo letivo. Na pausa pedagógica, pais e encarregados de educação orientam os educandos em algumas tarefas. Lá em casa nós optamos em colocar as crianças a fazer sempre alguma coisa de maneira a ocupá-los, porque sabemos que a nossa sociedade não tem ajudado muito, tem muitos humilhantes e muitos são os meninos que entram cedo no mundo da delinquência. Então optamos por colocar o rapaz a fazer um curso de eletricidade nesses 2 meses que estão de férias e a menina a fazer pastelaria. No entanto, eu mostro aos meus filhos que elas devem saber a arte do pai, porque é dela onde está a vir a formação do pai e vem também a formação delas. Mas para além disso, eu também lhes faço não esquecer os cadernos. É necessário que façam alguma tarefa que eu que crio. Tiago Smith, de 13 anos de idade, aluno da 7ª classe, reconhece a importância das férias. Mesmo assim, o adolescente já sente saudades das aulas. Praticar futebol, pegar nos cadernos, revisar um pouco, sair com a família, jogar um pouco de futebol, ficar um pouco no telefone e também revisar. Estou com saudade de estudar. É recomendável que eles brinquem, divirtam-se, que vão conhecer alguns parques, visitar as famílias, os primos. Quem puder viajar, viaja. Quem não puder ficar cá, vai ficar com a família. E quando em vez, se restar um tempo, é por vontade própria, fazer uma leitura de um livro infantil, uma história que tem bom ensinamento, né? Para também habituar ou criar gosto pela leitura. E para as escolas públicas e privadas, o psicopedagogo clínico António Pascoal apela que, em época de férias, as instituições de ensino criem planos de férias para ocupar os alunos. Muitas crianças, quando ficam sem habilidade, sem fazer uma cópia, uma matemática, sem visitar esses lugares, quando voltam para a escola, voltam na estaca zero. A criança vai começar a aprender como se fosse que estivesse na classe anterior. Deve haver um plano de férias, quer a nível da escola, quer a nível dos encarregados da educação, para todos conseguirmos convergir, porque isso contribui para que a criança consiga, então, que o seu cérebro possa conectar as outras células neurônicas para que eles funcionem e isso melhore cada vez mais as suas habilidades cognitivas, a sua motricidade, para que essa criança tenha um aproveitamento positivo e nós teremos alunos com grande capacidade de assimilação. De recordar que, para o ensino geral, o ano letivo 2023-2024 arranca no próximo mês de setembro em todo o país. Começamos a segunda parte do nosso jornal com a Jornada Mundial da Juventude, que termina amanhã em Portugal. Palco de intensos debates que marcam a semana, reflexões e homilias baseadas numa visão de futuro para a juventude. No 5º dia da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco disse que a Igreja não tem portas para que todos possam entrar. O líder católico reafirmou que a instituição é um espaço para todos durante a reza do terço, que se fez hoje no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, o Papa rezou o terço com centenas de jovens. As rezas foram a favor da paz mundial, dos doentes, reclusos e outros que não puderam participar
participar do evento que acolhe jovens de diferentes partes do mundo. Depois do momento de reze, o Papa voltou para Lisboa, palco principal da jornada. A Jornada Mundial da Juventude, considerado o maior evento da Igreja Católica, que este ano decorre sob o lema Maria levantou-se e partiu apressadamente, termina no domingo no Parque Tejo, onde são esperadas 1 milhão de pessoas para uma vigília com o início previsto para as 20h45. O Papa, que chegou a Lisboa na quarta-feira, deve partir para o Vaticano neste domingo, depois de celebrar a missa de encerramento da jornada. Desde o início do evento, os serviços de emergência em Portugal responderam a 911 ocorrências das mais de 2.030 registradas. Segundo a Santa Sé, 800 mil pessoas estiveram na sexta-feira no Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde decorreu a Via Sacra, presidida pelo Papa Francisco. Estima-se que a Jornada Mundial da Juventude tenha custado aos cofres do Estado português cerca de 160 milhões de euros. Junta do Níger busca apoio de Wagner à medida que o prazo da CEDEAO se aproxima. É um dos destaques que marca hoje o resumo da atualidade internacional, que é desenvolvido a seguir pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Janete, boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite, Edna. Boa noite a si que nos acompanha. O novo governo do Níger pediu ajuda ao grupo russo Wagner. O pedido foi feito durante uma visita ao vizinho Mali por um dos líderes do grupo do golpe. O Wagner já opera em alguns países africanos, incluindo o Mali. A CEDEAO deu prazo de até 6 de agosto para libertar e restabelecer o presidente democraticamente eleito, Mohamed Bazoum, ao poder. Outras notas internacionais já a seguir. A França disse que apoiará os esforços para derrubar o golpe militar no Níger, um dia depois que o Bloco Regional da África Ocidental disse que tinha um plano de intervenção militar. Os moradores da capital do Níger, Niamey, sentiram-se desafiados. O líder do golpe, de 59 anos, general Abdourahmane Tiani, que recebeu parte do seu treinamento militar na França, disse que a junta não vai recuar. Os líderes da CEDEAO definiram na sexta-feira um plano de uma possível intervenção militar para reverter o golpe de Estado de 26 de julho que derrubou o presidente do Níger, Mohamed Bazoum. No dia 30 de julho, a comunidade anunciou aos militares no poder do Níger o prazo de 7 dias, ou seja, até a noite deste domingo, dia 6 de agosto, para o retorno de Bazoum ao poder. O Níger anunciou a abertura das suas fronteiras com o Mali e o Burkina Faso, que expressaram seu apoio aos líderes do golpe na segunda-feira. As fronteiras foram abertas também com o Chad, Argélia e a Líbia. No entanto, o ministro da Defesa do Chad informou que não intervirá na situação do vizinho Níger. A Associação Islâmica do Níger organizou uma oração pela paz na sexta-feira, mas não se posicionou nem a favor nem contra o golpe. Os fiéis promoveram em grande parte mensagens de compaixão entre todas as partes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou que cerca de 11 milhões de crianças ainda precisam de ajuda humanitária urgente devido aos violentos terremotos no sudeste da Turquia e da Síria, que ocorreram há precisamente 6 meses. As crianças estão a enfrentar uma das crises humanitárias mais complexas do mundo na Síria, onde cerca de 8,8 milhões de pessoas, incluindo 3,7 milhões de crianças, foram afetadas pelos terremotos. Na Turquia, cerca de 4 milhões de crianças continuam a necessitar de assistência humanitária depois de mais de 300 mil edifícios terem sido danificados por terremotos e 1,6 milhões de pessoas foram forçadas a viver em tendas ou abrigos improvisados. No entanto, as necessidades continuam a ser enormes e o UNICEF diz que precisa de 64,7 milhões de dólares para continuar a entregar à população material que salva vidas, bem como para ajudar as famílias a fazer face à escassez econômica e ajudar as crianças a regressar à escola em setembro. O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, foi detido na sua residência depois que um tribunal o sentenciou a 3 anos de prisão por vender ilegalmente presentes do Estado.
A prisão é a mais recente de uma série de golpes que enfraqueceram a oposição política de Khan, depois que ele se desentendeu com os militares do Paquistão e o seu partido se fragmentou. Dezenas de apoiantes do ex-primeiro-ministro se reuniram em Lahore para condenar a prisão. Os manifestantes dizem que Khan não teve um julgamento justo e criticaram a polícia por impedi-los de realizar o que dizem ser protestos pacíficos fora da residência de Khan, onde alguns cidadãos foram presos. A sentença impede o líder da oposição de contestar uma próxima eleição. A segurança foi reforçada em Karachi, a maior cidade do Paquistão. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações. Desafios de Angola na SADC. Perspectivas no plano econômico. Em destaque. O Executivo angolano descarta a possibilidade de revisão do Orçamento Geral do Estado de 2023. Segundo a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, nessa altura a equipa econômica já trabalha na preparação da proposta de OGE para o próximo ano. De acordo com a titular das Finanças, estando no 8º mês do ano, o Executivo está a optar em cativar despesas, enquanto a equipa trabalha na elaboração do Orçamento Geral do Estado 2024. Segundo projeções apresentadas recentemente pelo Governo, o Orçamento Geral do Estado 2023 terá até o final do ano um déficit na ordem dos 7,4 bilhões de kwanzas. Essas projeções resultam da análise feita pelo Ministério das Finanças sobre a execução do Orçamento Geral do Estado 2023, que tem como pressuposto o preço do barril de petróleo a $75, uma produção de 1.180.000 barris por dia e uma execução de 20 bilhões de kwanzas. No encontro que Vera Daves teve com jornalistas, disse que hoje é 2024, cujo instrutivo já foi aprovado em Conselho de Ministros, será elaborado com base num conjunto de efeitos a serem definidos, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Falamos agora dos desafios de Angola a nível da SADC. O país assume a presidência rotativa da organização já este mês. Uma missão encarada com inúmeras vantagens no plano econômico. A Zona de Comércio Livre da SADC tem como princípio a abolição de quaisquer tarifas ou barreiras de natureza fiscal e aduaneira que existam relativamente ao comércio entre os países que a constituem. É facto que Angola assume nos próximos dias a presidência rotativa da SADC e para o administrador do Instituto de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, esta é uma oportunidade para que o selo feito em Angola possa circular pelos países da região. Mais do que desafio, nós olhamos para isso como oportunidade. Portanto, vamos ter aqui mais espaço para criar mercado para as empresas angolanas. Elas devem sim estar preparadas, estar organizadas para que depois possam então enfrentar este nível de concorrência. Né? Porque estamos a falar mercado livre é entrada e saída. Nós queremos sim potenciar as empresas nacionais e daí estamos também aqui agora com as medidas de estímulo à produção nacional anunciadas recentemente por Sua Excelência o Presidente da República. Queremos sim, aqui com o serviço feito em Angola, fazer com que as empresas possam aderir e possam elas mostrar-se capazes de facto levar o selo feito em Angola para fora, ou seja, além fronteiras. Portanto, há desafios sim, mas os desafios não são para limitar o trabalho que temos de fazer, são sim para desafiar-nos a sermos melhor, termos melhor produto, mais quantidade, para depois podermos então explorar melhor aquilo que é o mercado externo. Espera-se que, com a presidência de Angola na SADC, seja impulsionada a troca de experiência entre as empresas da região. Temos que entender que há países em que a sua economia está num outro estágio, não é? Tanto as suas empresas, e nós queremos também que isso crie aqui valências do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da experiência para as nossas empresas. É expectável que isso aconteça. O convidado desta semana para o programa Biografia é o antigo velocista da classe T11, José Armando Saiovo. Que, apesar de perder a visão já na idade adulta, superou as barreiras da deficiência e levou o nome do país aos mais altos patamares. O programa Biografia vai ao ar hoje,
depois do Girassol Jornal. Ele não gostava de atletismo, mas encontrou na modalidade a força que precisava para superar a deficiência. José Armando Saiovo perdeu a visão na explosão de uma mina, na condição de militar em defesa da pátria. Durante anos, ergueu a bandeira de Angola e consagrou-se o campeão mais medalhado do país em diversas competições. O seu maior desejo é que o desporto paralímpico não morra. Na inclusão, não vou trabalhar só com pessoa com deficiência, mas sim com pessoas normais, porque eu também fui assim. Eu corri com pessoa normal. Um deficiente visual não corre sozinho. Corri com uma pessoa normal, que são os atletas também de renome cá em Angola. Então, por isso que isto eu só quero trabalhar e fazer um novo campeão. Esse é o meu orgulho e deixar um legado, porque não podemos ser só Saiovo e sentado, não fazer nada. Conheça mais sobre o ex-velocista da classe T11, cegueira total, José Armando Saiovo, no programa Biografia, a seguir ao Girassol Jornal. O partido UNITA saiu hoje às ruas para uma marcha em saudação à data de aniversário natalício do seu líder fundador. A UNITA realizou hoje um ato político para assinalar o 89º aniversário do seu líder fundador. Na sua intervenção, o presidente do maior partido da oposição voltou a falar da proposta de iniciativa da UNITA de destituição do presidente da República. Nós decidimos levar à Assembleia as violações à Constituição. São muitas, são demasiadas, são excessivas. E ninguém devia ter medo de ir à Assembleia Nacional responder aos atos da sua governação. Porque é lá que se tem que responder. Ninguém deve ter medo. A iniciativa que nós vamos levar à Assembleia Nacional é uma iniciativa constitucional. Nós estamos a puxar o debate das questões do país ao Parlamento. O ato político foi antecedido por uma marcha que começou no cemitério da Santa Ana e culminou no Largo das Escolas. Os militantes do MPLA em Luanda também realizaram hoje uma passeata de apoio ao presidente da República e do partido. Que terminou com um ato político de massas no município de Belas. O MPLA em Luanda reafirma total apoio ao seu líder e encoraja-o a seguir firme. A caravana saiu das Salinas, distrito urbano do Morro dos Veados, percorreu a Avenida Fidel Castro Ruz e só parou na centralidade do Quilamba, onde os militantes reafirmaram apoio ao presidente do MPLA. As estruturas de base do nosso partido estão em prevenção. Já não vamos permitir que abusem o nosso líder. Já não vamos permitir que ofendam o nosso partido. Vamos atacar em bloco e defender em bloco. Na sua comunicação, o primeiro secretário do partido que sustenta o governo, em Luanda, olhou para dentro da organização e disse ser crucial colocar de lado a vaidade e estar mais próximo da população. Estamos a viver um momento em que os militantes, os verdadeiros militantes do MPLA, estão a ser chamados. E é nossa missão, caros camaradas, em primeiro lugar, revitalizar as nossas estruturas na base. O MPLA só será um partido forte se puder contar com a força da OMA, com a força da JMPLA, com a força dos militantes, aqueles que estão nos CAPs, aqueles que se simpatizam com o nosso partido. Por isso, vamos retirar a nossa vaidade e estar ao lado do nosso povo. Viver com o povo, estar com o povo todos os dias e participar da vida da comunidade. Dos militantes do município de Belas, o presidente do MPLA recebeu apoios para reforçar a sua liderança à frente dos destinos de Angola. A JMPLA no município de Belas está viva, ativa e atuante. E estamos imbuídos no espírito de apoio ao nosso camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Luanda não dará espaço à oposição. Entre os participantes da passeata, seguida de um ato político de massas, nos deparamos com militantes de várias gerações do MPLA. Estamos a tirar o espaço que supostamente a oposição
diz ter criado, mas o espaço manteve-se. Foi, como disse o primeiro secretário, foi um intervalozito. Agora não vão ter mais espaço. Em saudação ao camarada presidente João Lourenço, aquilo que ele tem feito por nós, o que ele tem trabalhado, o homem de garra, um homem de afinco, um homem de determinação, e por isso mesmo os militantes do MPLA saíram todos hoje em bloco no sentido de darmos mais força ao nosso presidente João Lourenço. O intervalo acabou. Nós sempre tivemos no jogo, mas agora estamos reforçados no jogo. Neste momento estão a decorrer atos nos 9 municípios. Estamos nos 9 municípios de Luanda a fazer atividades para mostrar que estamos com o presidente João Lourenço. Para o número 1 do MPLA em Luanda, a proposta da UNITA em destituir o presidente da República não encontra fundamentos. Por isso, não dará em nada. É uma falácia. É uma falácia. O camarada presidente João Lourenço foi eleito democraticamente pela maioria do povo angolano. E não tem pernas para andar, porque do ponto de vista legal não tem fundamento. Com a sua voz cativante e músicas que nunca saem da moda, Euclides da Lomba foi o destaque entre os artistas que animaram a parte cultural do ato. Olhamos agora para o resumo dos principais assuntos que marcaram a semana informativa aqui no Girassol Jornal. Semana em que líderes empresariais foram recebidos pelo chefe de Estado angolano, que também conferiu posse a novos embaixadores. Acompanhe. Até o ano passado, a rede das organizações de serviços da SIDA, ANASO, registrou cerca de 21 mil novas infecções do HIV e 13 mil mortes pela doença. O pior é que a contaminação do vírus de forma propositada tem feito mais vítimas entre as mulheres com idades dos 14 aos 45 anos. Entretanto, os homens de 25 a 50 anos também entram para a estatística. Na rede das organizações de serviços do SIDA, chegam todos os meses cerca de 450 denúncias de casos de contaminação propositada do HIV e SIDA. Alguns casos não confirmados por falta de equipamentos para o efeito. Os armadores estão preocupados com a escassez de peixe na costa marítima angolana, principalmente em Luanda, e os clientes afirmam que essa situação tem sido um dos motivos do aumento do preço do pescado. O preço que nós estamos a dar na bancada, os clientes não estão a concordar porque está muito caro. O peixe está mais difícil aqui é o cachucho e o carapau. E o carapau, a caixa, estamos a comprar 45 mil. Estamos a vender 42 mil, não estamos a ver o lucro das caixas. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos deu um seminário sobre artes e métodos de pesca na Cefopesca, no distrito urbano do Ramiros, município de Belas. E o diretor das pescas explicou o propósito do evento, já que nesse ano devem ser capturadas mais de 500 mil toneladas de peixes diversos. O seminário técnico sobre artes e métodos de pesca, portanto, visa, de forma geral, ajustar aquilo que é a capacidade de pesca em termos de técnicas ou artes de pesca utilizadas em águas marinhas angolanas, ao potencial, portanto, dos recursos pesqueiros que o nosso mar dispõe. Quando tudo indicava que as escolas públicas estariam nesta terça-feira debaixo de enchentes por conta das inscrições para o ano letivo 2023-2024, eis que fomos surpreendidos pela pouca procura. Hoje, como é o primeiro dia, está bastante calmo. Por enquanto, tem pouca afluência. As inscrições devem decorrer até o dia 7 deste mês. No Liceu Nova Vida, por exemplo, para este ano estão disponíveis menos de 150 vagas para todos os turnos. O Papa Francisco chegou a Portugal, mais concretamente à cidade de Lisboa, palco da Jornada Mundial da Juventude 2023. Na base aérea de Figo Maduro, na capital portuguesa, Francisco foi recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Presidente da Câmara de Lisboa e outras entidades, incluindo as da Igreja Católica. Depois das honras com salvas de canhões, o Papa seguiu para o Palácio de Belém para uma cerimónia de boas-vindas, seguindo depois para o Centro Cultural de Belém,
Ao longo do trajeto, encontraram-se várias pessoas que acenaram para o Sumo Pontífice, que deve estar em Lisboa até 6 de agosto, último dia da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma verdadeira maratona de audiências, num total de 9. Na qualidade de titular do Poder Executivo, João Lourenço ouviu do presidente dos avicultores o pedido de mais apoios para alavancar a produção de carne e de frango. Já a Liga das Associações de Pesca apresentou ao Presidente da República preocupações relacionadas à captura de algumas espécies. O atual momento da economia nacional dominou as várias audiências concedidas hoje pelo Presidente da República aos homens e mulheres de negócios. Os empresários saíram daqui com garantias de que o Executivo tudo vai fazer para ajudá-los a resolver as principais preocupações. Os setores da hotelaria e turismo, bem como o da educação, dizem estar prontos para ajudar Angola a desenvolver economicamente. Angola ganha pela primeira vez embaixadas na Austrália, Indonésia e Timor-Leste. É a primeira vez que Angola instala embaixadas nesses países, nomeadamente Austrália, Indonésia e República do Timor-Leste. E segundo o Presidente da República, é o momento ideal para Angola instalar a sua influência nesses territórios. Os 3 países para onde foram indicados, tanto a Austrália, a Indonésia e Timor-Leste, são países importantes e, portanto, justifica a nossa presença para que possamos reforçar os laços de amizade e de cooperação que, de alguma forma, já existem com esses mesmos países. E a fechar, a personalidade da semana. A proposta do jornalista Bravo de Silva para hoje é o Barack Obama. O político e antigo presidente dos Estados Unidos completa esta semana 62 anos. Barack Hussein Obama II nasceu a 4 de agosto de 1961 em Honolulu, Havaí, Estados Unidos da América. Barack Obama, que completa 62 anos, é um político norte-americano que serviu como o presidente número 44 dos Estados Unidos de 2009 a 2017. Membro do Partido Democrata, Obama foi o primeiro presidente afro-americano. Obama serviu anteriormente como senador dos Estados Unidos representando Illinois e como senador do estado de Illinois, além de ter trabalhado como advogado de direitos civis e professor universitário. Em 2008, após uma campanha primária difícil contra Hillary Clinton, Obama foi indicado presidente do Partido Democrata. Obama venceu nas eleições o candidato republicano John McCain na eleição presidencial e tomou posse a 20 de janeiro de 2009. 9 meses depois foi nomeado Prémio Nobel da Paz de 2009. As ações do primeiro mandato de Obama abordaram, entre outros assuntos, a crise financeira global, a legislação para reformar o sistema de saúde, um grande projeto de reforma financeira e o fim da grande presença militar dos Estados Unidos no Iraque, depois de ganhar a reeleição derrotando o adversário republicano Mitt Romney. Obama foi impulsado para um mandato a 20 de janeiro de 2013. No seu segundo mandato, Obama tomou medidas para combater as mudanças climáticas. Durante os mandatos de Obama como presidente, a reputação dos Estados Unidos no exterior, bem como a economia norte-americana, melhoraram significativamente. Obama deixou o cargo de presidente a 20 de janeiro de 2017. Fora da política, Obama publicou 3 livros best-sellers: Melhores Vendas, Sonhos do Meu Pai em 1995, A Audácia da Esperança em 2006 e Uma Terra Prometida em 2020. Rankings de estudiosos e historiadores desde 2010 colocam Barack Obama no nível médio e superior entre os presidentes norte-americanos. E assim termina a edição de sábado do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta na segunda-feira, à mesma hora, com a Quina Santos e o Simeão Mundula. Boa continuação. Boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.